Todos? Que bom poder estar aqui novamente. Tudo bem? A gente sabe que está frio quando a gente começa a ver todo mundo de sobretudo. Quem está com frio, diga amém. Amém. Ou fervoroso. Você está feliz hoje aí? Quem está feliz? Ergue a mão aí. Ergue bem, fala assim comigo. Eu estou muito feliz. Estou na casa de Deus, sentado, quentinho, do lado de alguém, bonito, simpático, agasalhado, cheiroso, que vai ganhar um abraço agora. Dá um abraço aí, dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado, para você esquentar ela. E hoje o negócio está sério. Hoje está sério. Eu estou vendo gente sozinha. Abraça aí o pessoal que estiver sozinho, por favor. Ninguém pode ficar sem ser abraçado. Obrigado. Eu falei na verdade por causa de mim, não por causa do pessoal. Obrigado por ter ouvido. Eu não vi o pessoal do som se abraçar. Mas eu não vi. Ah, tá bom. E os dois coleguinhas ali no fundo atrás? Isso aí. Vocês são irmãos? Não. Eles fazem questão de não. E a gente sabe que é assim porque um abraço outro empurra. Eu tenho irmão e tinha uma fase que era assim. Bom, eu estou vindo direto do escritório. Eu peço desculpa por estar sem seu blazer e tal. A gravata pode abrir aqui, eu não sei. Mas eu estou vindo do escritório, fica tranquilo. Não é assim que eu prego, geralmente. Mas acho que o importante é o que está aqui, é o momento que a gente está junto aqui, é o culto. Quero agradecer mais uma vez a equipe do Ministério Jovem pelo belo trabalho que estão fazendo aí. Todo mundo envolvido nos detalhes, nas coisas. A gente vê assim detalhes, pensamentos em todos os lugares aí. O pessoal do site que está assistindo a gente, vem para a igreja, vem para a igreja. É bom estar em casa assistindo, melhor ainda vir para a igreja aqui. Você, por exemplo, não foi abraçado agora, estava em casa assistindo. Então você tem que vir para a igreja para ser abraçado aí. Nós estamos na nossa série aqui de assuntos, né, falando sobre estar ligado, plugado em algumas coisas. Então, no sábado a gente falou sobre estar plugado em Deus. Esse aí é o exemplo que a gente tem no livro de Daniel. Na Bíblia toda está assim, mas nós pegamos a história de Daniel. Um pedaço da biografia dele. Daniel era alguém que estava plugado. Depois nós falamos sobre estar desplugado no mundo. Então ontem foi a continuação disso. Eu disse ontem que a gente ia continuar a semana falando sobre estar plugado em algumas coisas. Ok, estar plugado em Deus é bom, a gente sabe que isso é necessário, é fundamental. Agora, na hora da prática, nem sempre a gente sabe como é que isso se traduz. E ontem eu dei aqui alguns títulos daquilo que a gente ia falar na semana. Do que significava estar plugado com Deus. Então, estar plugado com Deus é estar plugado na palavra de Deus, sim ou não? Sim. Ok, você se plugar na palavra de Deus, está plugando em Jesus. Está plugando em Deus. Estar plugado em Deus significa estar plugado na oração? Também? Ok, então é o que nós vamos falar durante essa semana. Também comentamos que estar plugados a Deus me faz ficar plugado ao próximo, ao ser humano. Às vezes é fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil amar a Deus do que amar o ser humano, porque Deus é fiel o tempo todo. Agora o ser humano nem sempre é. E começa com você, começa comigo isso daí. E aquela história lá assim de, olha pastor, eu briguei com fulano aqui, mas eu estou com a minha consciência limpa. Então, se eu estou com a consciência limpa e eu continuo brigado, é muito provável que eu esteja bem desplugado de Deus. Falo assim, não, mas minha consciência com Deus está certo. É impossível estar certo com Deus e não estar certo aqui. Tá? Então, nós vamos falar essa semana sobre estar plugados uns com os outros. A gente não fala sobre isso aqui. A gente está falando, a salvação é individual, ela é individual, mas a missão não é só individual, a missão é coletiva. Camarada que ele quiser se salvar sozinho não vai ver Jesus voltar na sua geração. E nós estamos falando para uma geração que está esperando Jesus voltar, a gente tem que andar junto. Nós vamos falar sobre isso dessa semana.
Então, está plugado em algumas coisas, está plugado na missão, está plugado na pregação do Evangelho. A gente usa o talento para muita coisa bacana. E o Evangelho? E a volta de Jesus? Quem é que vai pregar? Quem é que vai fazer esse negócio aqui? Deixa eu lembrar algumas coisas que a gente está falando aqui. Toda noite a gente está repetindo algumas coisas. No domingo à noite a gente falou sobre um texto de Ellen White, que para mim ele me emociona cada vez que eu leio, ele que eu paro, que eu sento para ler, onde ela fala que nos últimos dias ela viu um exército de jovens marchando, carregando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, e não havia força no mundo capaz de deter tal movimento. E eu vou dizer para você quantas vezes eu li esse texto falando assim: Senhor, será que é a minha geração isso aqui? Será que é no meu tempo? Será que eu vou fazer parte desse exército? Ou vai ter que vir outro exército que vai entender o que eu não entendo? E não só entender o que eu não entendo, porque às vezes eu até entendo, mas vai fazer o que eu não fiz para ver aquilo que eu não vou conseguir ver. Então eu vou falar, plugado na missão essa semana aqui. Tem alguns outros plugados aí. Hoje é dia de falar sobre a Bíblia, plugado na Palavra de Deus. Então, você vai na Palavra de Deus, é óbvio, vocês vão falar sobre a Palavra de Deus. E o texto aqui de hoje é de Mateus. Pegue a sua Bíblia, por favor. Nós vamos no capítulo 3, finalzinho, depois nós vamos emendar a leitura com o capítulo 4. Então a gente pega o finzinho do capítulo 3 e vai para o 4, porque a história começa no 3. A gente acha que começa no 4, mas começa um pouquinho antes aqui. Tem uns detalhes que vão ser importantes no 4. Está falando sobre o batismo de Jesus e depois sobre a tentação no deserto. Você conhece essa história aqui, você já leu ela, já ouviu, já cantou musiquinha dela, você já pregou sobre ela, você já fez uma porção de coisas com essa história. Eu vou ler da versão contemporânea. Eu estou feliz que eu encontrei a minha Bíblia, a mensagem. No começo eu não gostava muito dessa versão, eu vou ser bem sincero com você. Ela é uma versão mesmo, ela não é só uma tradução, é uma versão. Mas conforme a gente lê, a gente vê que vai entendendo coisas que nem sempre estão totalmente óbvias no texto mais original. Não é uma Bíblia, talvez, para um estudo mais profundo. É uma Bíblia para devocional. E de vez em quando eu gosto de pregar usando essa Bíblia aqui. Porque essa história, por exemplo, ela tem algumas palavras que vão explicando. Então, assim, é uma versão, é uma adaptação, e não deixa de ser uma tradução daquilo que é essencial da palavra de Deus aí. Então, Mateus capítulo 3, verso 13 em diante. Os últimos versos aqui do capítulo 3, eles estão narrando o batismo de Jesus. A minha versão diz assim, versículo 13: certo dia, tendo chegado da Galiléia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção: como assim? Eu é que devo ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu: você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos esses séculos, preparando tudo para que esse batismo acontecesse. Então João concordou e o batizou. Verso 16: assim que saiu Jesus da água, os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: esse é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Na sua versão, talvez, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegra. É isso aí que Deus falou. Quer dizer, todo mundo viu, Jesus chegou, Jesus foi batizado, a pomba desceu, o Espírito Santo apareceu, e se ouviu uma voz audível. Todos escutaram essa voz, mas ninguém entendeu o que era. Quer dizer, estava acontecendo ali nada mais, nada menos que uma das principais profecias dadas até então. Aqui era a parte da profecia de Daniel lá atrás, a mais comprida, da 2.300 tardes e manhãs. Ela chega no batismo de Cristo, e aqui é um marco espetacular. Quer dizer, o universo todo estava esperando o começo do ministério de Jesus para ver que fim que ia dar o pecado. Tudo aquilo que Deus tinha falado no Éden, que os profetas falaram, que o pessoal viu, que a Bíblia está escrita, chegava e se afunilava nesse momento aqui. Ia começar aqui, e o povo conhecia essa profecia.
O menino judeu, até os 12 anos, ele tinha que conhecer o Pentateuco de cor, de cabeça, ele sabia tudo. As profecias até os 16 anos era bem razoável que ele tivesse memorizado o Antigo Testamento inteiro. Essa turma estudava profecia, comia profecia, vivia doutrina, tinha assim respostas, tá? A qualquer objeção. Ninguém pegava essa turma. Só que a profecia aconteceu na frente deles, no tempo deles, na geração deles, e eles não viram, eles não perceberam. Estavam fissurados em informação, fissurados em doutrina, mas longe de Deus. Essa turma aqui tinha resposta para tudo. Eles estavam com a Bíblia aberta. O coração, a Bíblia não estava no coração deles, estava somente na mente. Essa daqui era a grande verdade aqui nessa. Quer dizer, às vezes a gente fala uma coisa para alguém e acha que porque falou uma vez, e porque pregou uma vez sobre um assunto, ou porque ele abordou aquele tema lá, não precisa mais falar. Mas o ser humano ele tem que ser lembrado constantemente. Essa turma era lembrada constantemente sobre essa profecia. A profecia aconteceu e ninguém percebeu. O que é interessante aqui é que João foi no deserto e tinha uma multidão atrás de João. Quer dizer, quem que vai no deserto para ouvir sermão? O povo male ia para o templo, que era um lugar apropriado para isso daqui. Agora, onde João ia, a turma ia atrás. Quando João ia para o templo lotava. Quando João ia para o mercado lotava. Se ele ia para o deserto lotava. Ele subia na montanha, a montanha lotava. Quer dizer, tinha alguma coisa em João que atraía as pessoas. Ele não era mágico, não fazia milagres e não tinha grandes sinais. Mas o teor da mensagem dele atraía as pessoas. E quando as pessoas viam que aquilo que ele tinha para falar era autêntico, as pessoas iam atrás. Eu ouvi essa história aqui numa aula de teologia. É um professor meu, ele gostava dessa história, que ele contou as 2 vezes na sala. Acho que ele não percebeu que ele já tinha contado, mas eu gostei das 2 vezes. Essa história que é o seguinte: diz que do lado de uma igreja, uma vez, no interior de alguma cidade, tinha assim, a igreja e o terreno baldio que ela fazia divisa com a fronteira da igreja. É um terreno grande, a igreja era bem centralizada, e um dia montaram um circo do lado da igreja, no desespero do pastor. Então uns cultos ali e os caminhões chegando ali, né? Ele ia pregando, passava o elefante assim do lado da janela, os palhaços iam entrando e tal. Em poucos dias montou-se ali o picadeiro, tudo certinho. E ele, coincidentemente, tinha marcado uma semana de oração na semana de estreia do circo. Então, para o desespero dele, aí ia começar o culto, estava só ele, o diácono que abria a igreja, o menino do som, mas ninguém. E ele pregava para os 2 ali. E o circo bombando, cheio de gente ali. Então ele falava assim, não, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele certinha algumas coisas assim. Falava com fé, não, onde tiver 2 ou 3, Deus vai estar tudo, não tem problema. Aí lá para a quarta-feira ele começou a ficar incomodado, era só ele mais os 2 ali, sempre. Aí acabou o culto, ele saiu na porta da igreja e ele ficou olhando ali o movimento do circo. O espetáculo acabou e ele via a multidão que saía do circo. Ele começou a ver um monte de irmãos saindo do circo. Saindo. Ele falou assim, rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou disciplinar, eu vou chamar, eu vou brigar, eu vou na casa. Muita coisa passou na cabeça dele. Ele falou assim, não, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou conversar com o dono do circo e ver o que esses camaradas têm aqui. Quem sabe alguns princípios a gente até consegue. Princípios, talvez sim, talvez não. Na dúvida ele chamou o palhaço. E foi lá falar com o chefe dos palhaços. Falou assim, escuta amigo, sim, parabéns, né? Estou ouvindo tudo aí, estou vendo que está muito legal aí. Eu só queria entender por que aqui está cheio, o circo está cheio e a igreja está vazia. E eu vi irmãos da minha igreja hoje aqui, eu achei isso um absurdo. Alguma coisa vocês têm aí, o que vocês têm que atrai tanto assim as pessoas e a igreja não? O palhaço pensou, né, algumas coisas, né, ele ia fazer alguma palhaçada. Eu falei, não, eu sou um pastor aqui, vamos conversar sério. Finalmente ele respondeu. Ele falou assim, é simples, pastor. É porque no circo a gente prega mentira como se fosse verdade. Aí ele falou assim, eu preciso completar a frase? E na igreja vocês pregam a verdade
como se fosse mentira. Gente fissurada em informação, em doutrina que tem por fim a si mesmo, em um sistema que é absolutamente voltado para si mesmo, que é incapaz de enxergar além das paredes, e se criar um estilo de vida que é totalmente comportamental. E se perde a essência do Evangelho. O palhaço disse: essa história aconteceu. E o palhaço disse: eu sou um cristão. E eu não vou nem para saber o que ele cria e o que não cria. Mas o teor da mensagem de João era tão forte, era mais que um circo, para o contexto da cidade de interior que esse circo foi montado, que ele ia para o deserto, a turma ia para o deserto atrás. Quer dizer, aqui já tem uma grande lição. Quando é que os cristãos vão ser ouvidos? Não apenas ouvidos, mas admirados. E falar: puxa vida, olha o que esse camarada disse. Olha o que está acontecendo na vida dele. Eles vão ser ouvidos quando o teor da palavra deles for autêntico e essencial. Quando ele deixar de ser comportamental para ser cristocêntrico na essência da palavra. Quando a gente vive como Cristo, é tanto que Cristo disse que ninguém nascido de mulher é mais nobre do que João Batista. Ele não só falava, ele era, e a turma ia atrás. Até soldado romano estava se convertendo com João Batista. Você não vê esse relato antes disso aqui. Não tem. João Batista, ele tinha Deus na sua vida. Amor a Deus e amor às pessoas. Enfim, Cristo foi batizado. Aqui tem uma discussão: não, você me batiza, não, eu tenho que ser batizado. Por fim, Jesus é batizado. A Bíblia diz que ele ouviu assim, Deus usar a frase: você é meu filho, você é meu filho. Daí o capítulo 4, então, e agora sim a gente chega onde a gente quer chegar, capítulo 4, verso 1. Aí passa agora para a narrativa do deserto. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova e o diabo é quem iria testar. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. É o que diz o texto aqui. Ellen White tem outro texto comentando isso daqui, que ela diz assim: na época em que Cristo esteve no mundo, jamais houve tanta paz no restante do mundo, não simplesmente pela presença de Deus, mas pela ausência do diabo. Aonde Jesus estava o diabo e toda a sua legião completa. O mundo fora da Palestina jamais conheceu tamanha paz. Quer dizer, tudo que o diabo tinha estava concentrado ali, em Jesus. Quer dizer que os 40 dias que Jesus passou no deserto, o diabo também passou ao lado dele. Os 40 dias e as 40 noites. E aí agora minha pergunta: por que ele esperou 40 dias para ele tentar Jesus a primeira vez? Por que será? Você pode responder, vamos lá. Senão eu vou ficar falando aqui, o frio já está gostoso. Esperou ele ficar fraco, Hã? Queria um momento fraco, ok? O que mais? Alguém quer? Estava experimentando Jesus. Experimentando Jesus, né? Tá tudo certo, a gente vai montando aqui. A questão é a seguinte, tá? Enquanto Jesus não abrisse uma brecha, não que ele abriu brecha para o diabo, mas a Bíblia diz: ele teve fome. E a sua condição humana que abriu uma brecha para o inimigo, e o inimigo só pode agir aonde ele encontra brecha, fez com que o diabo esperasse 40 dias e 40 noites antes de proferir qualquer palavra. Quer dizer, nos 40 dias Cristo estava em espírito de oração. E o ser humano que vive em espírito de oração é como se ele estivesse blindado. E o diabo sabia: não adianta nem tentar. Eu posso chegar, eu posso falar, mas ele está em espírito de oração. O que vai adiantar? Eu vou me precipitar, eu vou me entregar, mas quer dizer, é melhor esperar a brecha. Quer dizer, o diabo nunca entra sem ser convidado. Ele sempre espera a primeira brecha para ele entrar. É a primeira mentira que você contou, então é ali que ele vai entrar. É o primeiro e-mail duvidoso, é ali, pronto. É a primeira fofoca que você passou, é a primeira inveja, é a primeira coisa que você viu, é a primeira música, é o primeiro copo de cerveja. É a brecha. Ele não entra onde não tem brecha. O diabo só pode entrar onde ele tem brecha.
E aqui acontece algo interessante aqui. O diabo, ele é tentador, ele é acusador. Ele tentava Jesus de uma coisa, e se Jesus fizesse, ele ia ser o acusador agora de Cristo. A tentação aqui é o seguinte: se você é filho de Deus, e olha que há 40 dias atrás, Cristo tinha ouvido: você é meu filho. Aí chega o diabo agora, 40 dias depois, e fala assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. Tentador. Mas se Jesus vai e usa o poder dele para isso, aí o diabo ia na sequência chegar e falar que Deus estava usando o poder para benefício pessoal. Quer dizer, como é que vai alguém substituir o ser humano usando um poder que não é humano? E o mesmo tentador agora ia se tornar acusador. E o diabo é assim. Ele tenta e depois te acusa. Ele faz você cair, e quando você cai, é o primeiro que publica aquilo que você fez. É o primeiro que mostra para as pessoas aonde você caiu. E faz todo um marketing em cima da sua queda. Ele tenta e te acusa. Eu devia ter, eu não sei, uns 4 ou 5 anos. Na minha casa o meu irmão era mais velho. E nessa fase da vida, hoje não, hoje a gente é igual. Nessa fase da vida tinha uma diferença grande física. 2 anos a mais significava uns 20 centímetros a mais. Ele é mais forte, era mais esperto do que eu, só naquela época. E o ser humano nessa condição, ele costuma oprimir o mais fraco, né? Então rolava um bullying santo dentro de casa de vez em quando ali. Então assim, mostrava força e tal, fazia eu fazer as coisas. Eu vivia querendo o irmão mais novo para eu descontar tudo em cima do irmão mais novo. E não vinha nunca o irmão mais novo. A minha irmã nasceu quando eu tinha 8 anos, aí já tinha passado o desejo de bullying. Mas nos 4, 5, de vez em quando vinha para minha casa um priminho lá de Americana, filho do tio, irmão do meu pai, o Fabinho, que era 1 ou 2 anos mais novo que eu. Então eu contava os dias, assim, esperando os fins de semana chegar, daí eu descarregava tudo nele. Era ele que arrumava minha cama, era ele que ia guardar sapato, era ele que fazia tudo. A opressão de um ano a gente tirava num fim de semana só, ali bem intenso. E um fim de semana ali, na sexta-feira, a gente ficou sabendo que eles viriam, ficamos todos felizes, ali alegres, contentes. E por acaso, naquela sexta-feira, o meu pai resolveu comprar uma piscina de 1000 litros pra gente colocar na laje. Isso era muito chique na época. Aquelas piscina de lona, era uma lona grossa, que você passasse a unha, você arrepiava por uns 2 dias com o barulho que fazia aquilo ali. E nós enchemos a piscina ali então a manhã toda e nadamos ali a partir do almoço até umas 3, 3h30 mais ou menos. Estava começando a sair o sol, né? Era uma tarde ali, no começo do verão. E deu ali umas 3 horas, a minha mãe, ela falou assim: bom, o pôr do sol é logo mais, então agora a gente vai sair. E daí aquele protesto: mãe, não sei o que. Eu falei assim: a gente vai sair agora. Depois vem o sábado, a gente vai deixar a piscina aqui. No dia feliz ninguém vai nadar na piscina, isso é uma coisa que não entrava na nossa cabeça. E depois, no domingo, a gente volta a nadar e a brincar. Mas ninguém vai nadar no sábado, tá bom? Fala, tudo bem. Então saímos ali, proteção, mais feliz, agora tem uma piscina de 1000 litros. E à noite chegou o tio, o Fabinho, aquela coisa toda, alegria, bullying escondido. E no sábado de manhã fomos para a igreja, voltamos. E parece que sábado e dia de ir embora de acampamento é quando faz os 2 maiores sóis assim do ano. Às vezes você vai para o acampamento, chove. No sábado sai o solzão assim. Aí dá o pôr do sol, já chuva de novo. Aí você entrou no ônibus para ir embora, sai o sol de novo. Impressionante. E naquele sábado ali saiu, acho que o sol mais quente do ano até então. E a gente assim derretendo literalmente. A piscina, ela até fumacinha saía dela, a gente olhava a piscina, via miragens, a gente se imaginava por dentro. E meia hora vinha minha mãe lembrar, falou: então é só amanhã, vocês não vão entrar, se vocês entrarem a gente vai devolver a piscina. A gente combinava algumas coisas ali. E eu olhei para o meu primo, né, ele devia ter uns 4 anos, e imaginei assim: bom, se eu entrar eu tomo bronca, agora a visita não pode tomar bronca na nossa casa, certo? Certo. Eu falei para o Fabinho, minha mãe deixou você entrar. Então ele ficou feliz, ele abriu um sorrisão ali, e saiu correndo, com roupa e tudo, e pulou na... A minha ideia era a seguinte: quando ele entrar na água eu vou salvá-lo. Eu pego ele,
Daí no meio do salvamento eu vou tropeçar, tá? Vou dar uns 2 ou 3 ou 4 mergulhos, mas eu vou conseguir heroicamente resgatar. Então eu pulo na piscina e vou ser condecorado pelas eras vindouras aqui da nossa família. Um plano perfeito. Quando ele entrou, que eu estava para entrar, o meu tio, no andar de cima, ele olhou, ele viu e gritou: Fabinho! E ele olhou, e antes que ele pudesse falar que eu tinha mandado, eu olhei para o meu tio e eu falei assim: tio, eu falei para ele não entrar. Eu falei para ele. E ele não conseguia falar e responder, ele começou a chorar. O pai dele desceu, pegou ele, bateu nele. Eu fiquei quietinho. Eu falei: puxa vida, né? A consciência pesando ali. Mas eu não falei nada. Até que ele recobrou o fôlego, daí ele me dedou, daí eu apanhei 4 vezes mais do que ele. E no domingo não entrei na piscina. Triste, né? Trágico essa história. Até hoje eu tenho meus traumas. O que eu quero dizer com isso? O coração de cada pecador tem uma natureza parecida com essa daqui que a gente está lendo agora. O ser humano também é tentador e acusador. Ele quer ver o outro se dar mal. E às vezes ele planta a semente do mal, a semente do ódio. E é o que o diabo fez com Jesus aqui. Ele falou assim: transforma essas pedras em pães. Se Jesus transformasse, ele ia ser o primeiro a passar por todo o universo, falando assim: ó, tá vendo? Nem o Filho de Deus conseguiu. Como é que ele quer que Adão siga a lei dele? Se ele mesmo vem aqui, ele tem que usar de formas diferenciadas de vida. Só que daí agora a Bíblia diz assim: Jesus olhou para o diabo e ele disse assim: está escrito. E o que ele disse aqui? Repete comigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo não sabia o que falar. Ele foi para a segunda tentação. Primeira tentação aqui, o resumo da primeira tentação é o seguinte: use o seu poder. É isso que ele falou para Jesus. A situação está difícil, use o seu poder. Se o filho não te obedece, use o seu poder. Sua esposa não faz as coisas que você gostaria, então use o seu poder. Use o seu poder em cima dos seus funcionários. Use o seu poder, se você tem um carro, use o poder dele em cima de um motoqueiro. Então, se você é motoqueiro, use o seu poder em cima de um retrovisor. Use o seu poder em cima dos pobres. Use o seu poder em cima da empregada. Use o seu poder em cima em cima das pessoas que não têm o cargo que você tem. Todo ser humano tem algum tipo de poder, seja sobre a natureza, seja sobre o seu próximo, sobre os outros. E 2000 anos depois, o diabo continua falando da mesma forma. Você quer ser feliz? Você pode ser feliz. Use o seu poder. Use o que você tem, faça as coisas acontecerem para você. Não leva desaforo para casa. Pisou em você, você pisa também. Você empurra, você grita, fala grosso, vai dar certo. É o diabo falando até hoje isso daqui. E Jesus disse: não é pelo meu poder, nem só de pão viverá o homem, é a palavra de Deus. O diabo ouviu, ele recuou. A segunda tentação, a Bíblia diz aqui, versículo 5: para a segunda prova, o diabo levou até a cidade santa, colocou ele na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91: ele o entregou aos cuidados dos anjos, tanto o protegerão que você não se machucará, nem mesmo um dedo numa pedra sequer. Olha o que ele faz agora. Agora o diabo, ele começa a pegar a Bíblia também. Falou: você está mexendo com a palavra de Deus? Eu também conheço. Eu também faço ano bíblico. Eu também leio a lição da escola sabatina. Você quer usar a palavra, eu consigo usá-la de forma distorcida. Você disse que Deus disse isso, pois eu te dou uma outra promessa de Deus. Essa promessa diz assim: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçares em pedra alguma. Sendo assim, Jesus, se joga daqui de cima. Você está em cima da igreja, um lugar santo, um lugar onde se invoca a Deus. Partindo da igreja, você pode fazer todas as suas coisas. E depois você joga para Jesus, que Ele tem a obrigação de resolver. Porque se você é filho de Deus, Ele vai prover para você. Quem é filho de Deus vive em abundância. Quem é filho de Deus tem emprego. Quem é filho de Deus não vai faltar. Quem é filho de Deus, você entra no financiamento e joga para Deus, que você vai conseguir pagar.
A primeira tentação era assim: use o seu poder. A segunda tentação agora é a seguinte: use o poder de Deus de forma indevida. Em outras palavras, não use a sua cabeça, faça a sua maracutaia e jogue em cima de Deus. Deus vai resolver isso aí para você. A maior tragédia é quando pessoas não querem usar a sua cabeça e viver como que um horóscopo santo aqui. Olha, mas tem tanto jovem que pergunta para a gente: pastor, será que eu faço isso aqui ou não faço isso aqui? Filhão, vamos pensar, bota a cabeça para pensar. Esses dias aí um jovem me procurou: pastor, eu acho que eu encontrei a mulher da minha vida. Eu falei: que bom, como é que ela é? Ele falou assim: ela já namorou com 19 minutos. Legal. Eu falei: não vamos julgar, né? Enfim, e aí? Ela não é cristã, pastor? Eu falei: ok. Só que Deus está me mostrando, e eu fiz um trato com Deus. O meu trato é que eu vou namorar, e se não for da vontade de Deus, Ele vai me parar. O que o senhor acha do meu trato, pastor? Eu falei assim: amigo, da sua namorada eu não sei porque eu não conheço, mas o seu trato é maluco. Ele me lembra a tentação do diabo: se joga daqui de cima que ele vai te pegar. Senhor, eu vou namorar, se não for da sua vontade, o senhor me para. Senhor, eu já dei 2 passos, não vai reclamar depois, hein? Eu falei, eu avisei, eu estou indo namorar, se o senhor não quiser, o senhor me para. E cadê a cabeça para pensar? Tem compatibilidade? Tem julgo desigual? Vocês têm coisas em comum? Brigam muito? A gente briga muito, mas ela, minha filhão, olha, abre o olho, filho, abre o olho. Gente que não quer pensar e está achando que a religião é um esoterismo casual. Você vai apertar um botão e Deus vai dar um jeito de resolver para você. Pastor, será que eu entro ou não entro nesse financiamento, Senhor? O que o senhor acha? Eu falo assim: irmão, esquece o que quer. Pega uma calculadora, filho. Quanto você ganha? X. Quanto custa isso aqui? X mais 1. Então não compra. Óbvio. Vamos somar. Vamos pensar nas consequências da vida? Ou melhor, vamos pesquisar na palavra de Deus? Tem tantos princípios falando sobre todas as atividades que a gente faz na vida. O ser humano está até hoje tentando fazer um sinal com Deus, um negócio. Senhor, eu vou namorar, mas tem 2 papelzinhos, né? O jovem gosta disso aí. Põe 5 sims e 1 não. Senhor, o Senhor é poderoso, né? Quando o Senhor quer uma coisa, tem que dar. Dá não. Ele falou: não. Acho que o Senhor não viu direito. Vamos lá. Isso é um não de você. Peraí, é melhor de 5. Agora lá. Assim, até dá o que você quer. Ele fala: Deus quis. A gente faz a bagunça, joga a coisa para cima de Deus. Depois a gente se decepciona com Deus. Aí a gente fala: cadê Deus? Que me abandonou. Como é que Ele deixa isso acontecer no meu lar? Sendo que Ele estava gritando lá atrás: filho, cuidado, abre o olho, olha isso, olha aquilo, olha os pais, olha a banda, olha isso, olha a estrutura, olha a compatibilidade. Daí o diabo fala assim: se joga, Deus vai te buscar. É só o tempo que vai dizer aquela decisão que você tomou, se ela é sábia ou não. Mas Deus não tem como resgatar e como abençoar ou como resolver uma coisa que Ele não pode se comprometer. Você não pode querer um final correto para aquilo que começa torto. Deus não tem como abençoar no final aquilo que não consegue abençoar no começo. Você acredita em milagre? Eu também acredito. A gente acredita em mudança, a gente acredita em tudo isso. Mas eu também acredito na coerência de Deus, que é fiel inclusive com a palavra dele. Jesus olha para o diabo e ele fala assim: pois também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É palavra e palavra. A Bíblia diz então que o diabo, pela última vez, versículo 8, para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra. Ele rodou um DVD para Jesus ali. Assim: ó, assiste isso aqui, é tudo meu.
Está vendo isso aqui, ó? Arco do Triunfo. Olha ali, ó, Napoleão Bonaparte com todo o seu exército, é meu. Olha o exército de Hitler aqui, também é meu. Aquele ali é Stalin, é tudo meu. Olha as manifestações, aqui eu controlo, eu estalo o dedo, eu consigo, eu faço, eu mobilizo, eu ponho o rei, eu tiro. Quer dizer, o mundo está nas minhas mãos, eu sou o príncipe desse mundo. E ele não estava mentindo. Porque desde que Adão entregou para ele o título de príncipe do mundo, ele é o príncipe do mundo. E Jesus o reconheceu como tal. Ele falou assim: aí vem o príncipe do mundo, só que ele não tem nada em mim. Aí o diabo diz assim: tudo isso aqui é meu. O Pai te mandou aqui para sofrer, para morrer pelo ser humano, e tem mais, ninguém vai acreditar nessa sua história. Então tem uma proposta para você. Ao invés de você sofrer, morrer indignamente, injustamente, me adora, só me reconhece como sendo alguém bom, alguém grande, me adora uma vez. Eu encerro o meu assunto aqui, eu não vou mais tentar ninguém, eu tiro o meu time de campo, você não vai ter que morrer por ninguém. Tenho certeza que o Pai vai ter uma outra proposta para você, porque Ele te ama. O diabo foi convincente, a Bíblia diz. Ele mostrou tudo para Jesus, ele falou assim: tudo isso aqui é seu, você me adora. Primeira tentação aqui, me ajuda a lembrar, use o quê? Use o seu poder. Segunda tentação, use o poder de Deus, de forma indevida, distorcida. A terceira tentação, ele diz assim: você não quer usar seu poder? Não quer usurpar o poder de Deus? Então use o meu poder. Use o poder do diabo. O diabo também pode fazer muita coisa com você. Pode fazer muita coisa. Pode te dar o que você quer, o que você sonha, os desejos do seu coração. Muita coisa que ele pode dar para você. Tem um preço caro. Mas que algumas coisas ele consegue dar, ele consegue dar para você. A Bíblia diz que Jesus, no verso 10, a resposta de Jesus foi curta e direta. Gosto dessa versão. Curta e direta. Caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu ao Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Nas outras versões, somente a Deus adorarás, só a Ele darás culto. Mas todas são unânimes em dizer que Jesus diz: cai fora, saia daqui. Verso 11 diz assim: finalmente o diabo fugiu, e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. E Lucas diz assim: e o diabo fugiu até uma outra oportunidade. Se cumpriu aqui depois o que a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Se existia o diabo, ele fugirá. Ele vai fugir. Só que Lucas diz: até uma outra oportunidade, até que a brecha seja aberta novamente, até que se quebre o espírito de oração, até que se baixe a blindagem. 2000 anos depois, as três tentações, elas existem do mesmo jeito, tudo o seu poder. Abuse do poder de Deus. Use o nome da Bíblia para conseguir suas coisas. Use o poder do diabo. E Jesus, em todas essas três coisas, ele diz assim: não ao meu poder, não ao abuso do poder divino, e muito menos o poder do diabo. Mas eu vivo pelo poder da palavra de Deus. Está escrito. É isso que ele diz. A lição dessa noite é a seguinte: Jesus era plugado na palavra de Deus. Ele não venceu porque ele era divino. Isso aqui ficou bem claro aqui. O diabo propôs para ele: use o seu poder para vencer. Ele disse: não, o poder da palavra de Deus. É o poder que toda geração que quiser usar vai ter. É o poder que todo jovem que se colocar debaixo dessas palavras vai poder conseguir também. Depois ele vai dizer: tudo aquilo que eu fiz, se você quiser, você vai fazer as mesmas coisas e maior. Não porque você é um Deus, mas porque a palavra de Deus tem poder. Ela pode criar, ela pode recriar, ela pode restaurar, ela pode te buscar e ela pode te salvar. Eu não tenho como estar plugado em Deus sem estar plugado na palavra de Deus. A gente lê tanta coisa todo dia. Você lê coisas boas, você lê coisas de faculdade, a gente lê muita coisa no Facebook.
repassa tanta mensagem bonita, às vezes nem se dá conta daquilo que está passando, outras não. Para alguns a religião é passar versinho. Eu não sou contra isso daqui, eu passo muitos versinhos, acho bonito, gosto de partilhar essas coisas. Só que isso não é minha religião. Não é porque eu li um versinho e me senti bem que eu estou plugado. Isso pode parecer plugado, mas está morto. Nessa noite, quero desafiar você. Você quer ser geração que vai ver Jesus voltar? Tem que estar plugado na palavra de Deus. Nós temos que ser que nem a corça de Salmo, capítulo 50, 51, que ele diz assim como a corça suspira pelas correntes d'água, assim meu coração suspira por ti. Meu ser tem sede do Deus vivo. Aquela vontade absurda de buscar a Deus. Isso daí não nasce com você. Mas enquanto você estiver no espírito de oração, Deus vai estar com você em tudo aquilo que você fizer. Amém. Você vai viver por Deus, vai estar plugado em Deus, vai ser usado por Deus. Nós temos a música que a gente canta a cada fim de noite, certo? Nós vamos cantar nesse instante para encerrarmos o nosso momento aqui. A palavra de Deus nos capacita a sermos servos de Deus, possibilita a gente viver plugado em Jesus. Esse é o momento que você responde aquilo que você ouviu e compreendeu nessa noite e diz a Deus em forma da sua canção, através da sua voz, aquilo que você deseja. Eu espero que você decida viver plugado na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Ao som aqui da banda, a gente vai se colocar em pé e nós vamos cantar essa música muito especial.